Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesta noite para juntos podermos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesta noite, orar com vocês para que Deus assim nos iluminasse para podermos meditar na Sua palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para podermos louvar e bendizer o Teu nome e queremos engrandecê-lo, Senhor, com todo o nosso coração. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine com a Tua palavra e nos livre de todo mal. Que o Senhor assim nos direcione, nos capacite em nome de Jesus. Amém. Bom, nestas leituras que temos aqui para o dia de Pentecostes, uma delas está no Salmo de número 104 e eu quero nesse instante ler com vocês um trecho deste Salmo, Salmo de número 104, para podermos então realizar esta leitura e fazer com que ela então nos ilumine e nos também nos sirva para este movimento de oração ao Senhor neste instante. Salmo 104, a partir do versículo de número 24, que diz assim: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, a cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar, o vento imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, e se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Até aí, este salmo fala então deste Deus Criador que nos envia o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida, que também intercede por nós, que nesse instante nós vamos pedir para que Deus assim nos abençoe nas nossas mais variadas questões. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, oramos a Deus para que o Senhor nos livre de todo mal, para que o Senhor nos abençoe, Senhor, nas nossas dificuldades. Queremos, ó Deus, colocar os enfermos diante do Senhor. Algumas pessoas já foram mencionadas ontem no Orando em Família e outras acrescentadas depois com situações bem de dificuldade, também em relação ao câncer. Rogamos a tua cura e todo o processo de amparo para estas pessoas e as suas famílias. Rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos para aqueles que estão desempregados, para aqueles que, ó Deus, estão passando por alguma situação no trabalho, que o Senhor assim abençoe, guarde e livre de todo o mal. Oro, Senhor, para que o Senhor abençoe os necessitados e para isso use a sua igreja no poder do teu Espírito Santo para mover-se em direção ao Senhor, em direção a estas pessoas, para que elas sintam o teu grande amor. Cuida, enfim, da vida de todas e todos, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, da tua família da fé, a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue a soprar o teu espírito, que o Senhor abençoe a vida da tua igreja, Senhor, de cada membro. Ó Deus, nós te pedimos que a tua igreja cresça, Senhor, cresça na qualidade espiritual, no seu relacionamento na oração, na palavra, na comunhão com os irmãos. Ó Deus, que ela cresça numericamente, que isso resulte em novas pessoas, que ela cresça financeiramente para sustentar a tua obra, que ela cresça, Senhor, nas mais diversas áreas para a glória do teu nome. Abençoa, sim, a tua família, a nossa família da fé, a tua igreja, e livra-nos do mal, Senhor, durante a nossa vida.
e concede-nos, Senhor, um momento de aprendizado da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, quero ler com vocês, irmãos e irmãs, o texto do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 14, vou conferir aqui, irmãos e irmãs, até o de número 17, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos orar agora, irmãos e irmãs, mais uma vez, pedindo que o Senhor Jesus nos abençoe e nos direcione através do seu Espírito Santo para que possamos aprender a sua palavra neste instante. E eu quero convidar para que isso aconteça, que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para que você possa aí meditar comigo nesta palavra. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por esse momento, graças te damos por este privilégio, graças te damos, ó Deus, porque temos a tua palavra e a presença do teu Espírito Santo em nossos corações. Oro para que o teu Espírito fale ao nosso coração, para que possamos estar atentos àquilo que a tua palavra tem para a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, temos aqui, irmãos e irmãs, uma série de aprendizados que esse texto nos diz. O texto aqui, ele vai nos dizer a respeito de guiados pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus herdarão também as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Bom, quem é e o que faz então o Espírito Santo que movimentou pessoas de todos os lugares, primeiro em Pentecostes, depois foi para o apóstolo Paulo? Então, diante disso, nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. Ele, junto com Jesus, formam a Trindade. Então, o Espírito também faz parte, então, da Trindade. Por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os três. E onde a gente vê isso? Você não encontra a palavra Trindade na Bíblia, mas você encontra referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, nós entendemos, por exemplo, que lá na criação está lá presente Deus e o Espírito. Então, e na bênção apostólica também nós podemos ter uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo. Então, sempre haverá esta questão do Espírito Santo para a nossa vida. Então, a ação do Espírito Santo é ao mesmo tempo vinda da parte de Deus, que age no indivíduo, na pessoa, no sujeito e na comunidade. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Pentecostes, nós podemos perceber que a ação de Deus veio sobre uma pessoa e ao mesmo tempo sobre as outras. Individualmente, cada pessoa era utilizada, e o texto nos diz
cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, os discípulos de Jesus que estavam ali cheios do Espírito Santo, eles estavam sendo usados tanto individualmente quanto coletivamente, porque todos ouviam falar na sua própria língua. Entendeu? Então, é esse espírito que movimenta, é o próprio Deus em nós, agindo em nós, para a honra e glória do seu próprio nome. E isso é muito significativo, irmãos, porque isso nos dá uma noção muito importante daquilo que Jesus fez. Jesus veio então nos voltar, fazer novamente com que sejamos filhos e filhas de Deus que estavam separados pelo pecado. Quando então, ao encontro com Jesus, quando ouvimos a sua voz, o Espírito então está em nossos corações, ele entra em nossos corações e a partir daí todo esse movimento do Pai, do Filho e do Espírito nos envolve enquanto pessoas espiritualmente para que possamos experimentar as bênçãos de Deus. E isso é muito interessante porque Deus se revela a nós como Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita comunhão entre si. O Espírito Santo, portanto, é Deus. E olha o que é aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenderam? Por quê? Por causa da ação do Pai, a ação do Filho, o Pai enviou, o Filho executou e o Espírito continua a missão maravilhosa da salvação para a vida dos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo também, essa é uma segunda lição que nós tiramos. A primeira, então, o Espírito Santo é Deus. Ele está, e esse Deus agora que habita em nós. Então, olha que questão maravilhosa. Não estamos sós. Não estamos sós. O Senhor caminha conosco. A sua graça nos envolve, o seu amor nos sustenta e Ele habita em nós. O Espírito Santo também é o Consolador. Ele é aquele que ajuda. No texto lá de João, ele vai ser enviado como o Paráclito, aquele que auxilia, que defende, que consola, que ilumina. Então, o que nós entendemos que a gente não pode, né, pegar Deus, a gente não pode ver Deus, mas a gente pode e ter certeza que o Espírito Santo está em nós e ele atua na nossa vida. Também nós não enxergamos o Espírito Santo, mas nós sentimos a ação dele na nossa vida. Quando nós mudamos o pensamento, quando nós mudamos as nossas atitudes, quando nós nos deparamos com uma situação muito complexa e foi trabalhada espiritualmente, às vezes foi trabalhada até por um profissional da área da saúde que trabalhou outras questões da saúde mental, que trabalhou conosco, nos ofereceu possibilidade de trazer significados novos para aquilo que antes nos angustiava. E o Espírito atua de forma espiritual para que possamos, através deste processo, também trazer novos significados à nossa vida e ao nosso coração. Por isso ele é o Paráclito. Por isso é aquele que auxilia, que defende, que oferece coisas novas, que oferece... E aí é nesse sentido porque ele nos oferece então uma vida que se antes era uma vida de... belicosa, se era uma vida de, sabe, de sempre estar tentando lutar com os outros e tudo mais, é uma vida agora que ela tem um outro horizonte, não que a gente deixe de estar presente na nossa vida, de querer aquilo que nós desejamos, mas isso assume uma outra forma, um sentido espiritual, aonde nós vamos percebendo que aquilo que faz realmente aquilo que é significativo para a nossa vida, aquilo que faz diferença, aquilo que é importante, aquilo que é significativo, que vai agregando à nossa vida valores que muitas vezes, se nós
continuássemos no processo anterior, não nos levariam a ele. Por quê? Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então a gente não fica correndo atrás das coisas para ser escravo delas, mas para viverdes outra vez, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Ou seja, nós não temos mais que viver angustiados como se nós não tivéssemos alguém que pudesse estar conosco. Nós temos o Espírito e o Espírito nos leva a chamar e a clamar Abba Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Deus conosco pela ação do Pai, pela ação do Filho e por isso que Ele está em nós. Por isso que é o próprio Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É esse testificar, é aquele selo de garantia que está dizendo assim, ó, marcado com o sangue de Jesus. E o Espírito então é Espírito Santo que dá esse atestado de filiação ao nosso, que somos filhos e filhas de Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é sempre nesta dinâmica que é significativo a gente pensar, irmãos e irmãs. O Pai que envia porque ama, o Filho que executa porque ama, o Espírito que é o nosso Paráclito porque ama. E assim a Trindade vai agindo e nós vamos sendo transformados dia a dia espiritualmente. À medida que nós caminhamos, à medida que nós fazemos as coisas, à medida que nós percebemos a ação de Deus na nossa vida. E por que isso é significativo nos dias de hoje? Porque, irmãos e irmãs, é o Espírito quem nos auxilia, é aquele que está em nós. Nós não precisamos, olha só, ficar com exigências desnecessárias para com o nosso Deus. Já perceberam que muitas vezes, né, os irmãos ouvem por aí de que nós precisamos exigir de Deus, precisamos fazer aquilo. E para que a gente possa exigir de Deus, outras tantas exigências são requeridas de nós. Então você vai lá, você vai exigir, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como que se o nosso relacionamento com Deus fosse baseado numa troca de favores? Eu te adoro, o Senhor me dá alguma coisa. Eu te louvo porque o Senhor dá alguma coisa para mim. Não é isso o que o Espírito Santo e o texto sagrado nos ensina. O texto sagrado nos ensina que nós temos um relacionamento em Deus por causa de Cristo. A ação aqui é do próprio Deus, porque Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Por isso ele enviou o seu Filho. É esse ato de amor de Deus que vem em nossa direção. Quando eu falo que Deus enviou, é porque ele enviou por amor. Jesus Cristo vem e executa a salvação por amor a nós. Então, não há como a gente retribuir isso. É esse significado que eu gostaria de deixar muito evidente a partir desse texto em que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que nós, na realidade, fizemos foi aceitar, foi acolher, foi ouvir aquilo que o Senhor tinha do seu amor para nós e nos rendemos a esse amor, nos rendemos à sua graça, nos rendemos à voz do Senhor Jesus que nos chama como seus filhos, suas filhas, que nos chama para viver uma outra vida, que nos chama então para vivermos uma vida em que nós possamos perceber a grande ação dele em nossos corações. Por isso, por quê, irmãos? Porque é a graça. Não tem como a gente pagar a graça. Entenderam? Como é que você vai dizer para Deus, ou para o Senhor Jesus, ou para o próprio Espírito, hoje eu vou pagar vocês? Não. Não é esse o tempo que nós temos. Não é esse o termo que nós utilizamos. Nós usamos comunhão.
O Pai, o Filho e o Espírito têm comunhão entre si. E é esta comunhão que eles repartem conosco, que eles decidiram viver conosco em comunhão. Por isso, a nossa resposta é uma comunhão em amor. É uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo que está em nós e com as pessoas. É por isso que não é uma retribuição, é uma vivência de comunhão. É uma vivência de amor. É uma exigência, se é assim que eu posso dizer, de amor uns para com os outros. É esse mover do Espírito que nos faz viver em comunhão. Por isso que nós somos filhos de Deus. É essa comunhão que Ele testifica no nosso coração, na nossa vida. E uma terceira e última lição que eu extraio para a gente, muito preciosa, que o Espírito Santo é Ele que nos fala a respeito de Jesus e a ação desse Espírito em nós nos faz falar de Jesus. Vamos lá, como que é isso? Bom, é o Espírito Santo, Jesus vai dizer, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos, então, acolhemos esta voz, quando ouvimos essa voz, e o nosso coração, então, se enche de, ao mesmo tempo, um amor gigantesco, que é o amor de Deus nos envolvendo, ele nos constrange a ponto de reconhecer as nossas faltas, aquilo que nos fez, os nossos equívocos, o nosso pecado, e que nós então reconhecemos e pedimos perdão. E falamos, Senhor, erramos, porque muitas vezes queremos. Foi isso que o Adão e Eva fizeram, né? Eles fizeram lá, eles falaram, bom, nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Ouviram a voz, uma outra voz que não era a voz de Deus, que dizia assim: não, vão viver a sua própria vida. Vocês não precisam de Deus. O pecado é isso. É nós acharmos que nós não precisamos de Deus. E Deus vem a nosso favor para manter comunhão conosco, e essa comunhão é feita quando reconhecemos quem nós somos, a vida que estamos levando e que podemos ter uma comunhão com esse Jesus e experimentar o amor dele para com a nossa vida. Quando experimentamos esse amor, o amor de Deus então se movimenta, faz com que nós tenhamos uma série de questões direcionadas, outras repensadas, outras novas aparecem, e agora quando estas novas questões aparecem, nós temos uma outra base para a nossa vida. E a outra base para a nossa vida é o amor de Deus, é a sua palavra, é a oração, que agora nós podemos chegar até Deus e falar: Senhor Deus, Pai bendito, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós. Graças sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é essa ação que nos convence, que age em nós e que faz então, e eu disse isso no domingo, é o Espírito então que nos movimenta. Né? Paulo vai dizer assim: antes vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas agora, pela graça, existe um outro movimento. Se antes havia a paralisia do pecado que leva à morte, agora a ação do Espírito nos move em direção à vida. Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a minha vida está em movimento. Ele vai dizer isso lá em Gálatas: olha, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Contudo, eu quero permanecer aqui para continuar o meu trabalho, a minha vida, a minha obra, naquilo que é glorificar o nome do Senhor Jesus. Por isso, a ação de Deus na nossa vida, ela nos coloca em movimento. Ela não nos paralisa. Por quê? Porque o amor de Deus continua, mesmo que às vezes, irmãos e irmãs, o amor de Deus continua agindo, mesmo que às vezes nós nos sintamos que estamos parados, que às vezes a coisa não está andando espiritualmente, a ação de Deus é contínua, é incessante. O amor de Deus é incondicional e ele continua movimentando a nossa vida e o nosso coração. Por isso é que nós muitas vezes falamos para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que estão à nossa volta, que precisamos que
o Senhor fale conosco para que nós possamos então proclamar a palavra. Sim, ele tem falado continuamente, cotidianamente, incessantemente, todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Por quê? Porque ele nos coloca em movimento. Então, assim como nós ficamos lá, muitas vezes, quando estávamos mortos, como vai dizer o texto do apóstolo Paulo lá em Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados, agora estamos em movimento e esse movimento nos chama a caminhar, a proclamar o nome de Jesus. Então, todo instante, você está proclamando o nome de Jesus quando você agradece ao Senhor. E você diz, obrigado, Senhor, pelo dia, porque nós reconhecemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós reconhecemos que a tua graça, que é melhor que a vida, nos movimenta, vai dizer o salmista. É o teu amor, é a tua graça, é a tua misericórdia, constantemente, cotidianamente, diariamente sendo renovada, nos fazendo andar. Então é esse espírito que nos impulsiona a proclamar o nome de Jesus, a dizer para os irmãos e para as irmãs: continuem a proclamar o nome de Jesus com a sua vida, com as palavras, com o seu testemunho de vida. E por que nós devemos fazer isso, irmãos? Porque o Espírito está em nós, ele se movimenta nessa direção. Por quê? Porque aí eu lembro lá do texto do apóstolo Paulo em Efésios 1, que ele vai dizer assim, que nós fomos criados para glorificar a Deus. Se o pecado nos afastou e ele então fez com que este propósito fosse de certa forma impedido, em Cristo, melhor dizendo, há uma restauração deste processo. E a nossa vida então passa a ser uma vida que glorifica a Deus, fazendo então com que tudo aquilo que fazemos e somos seja direcionado para a glória de Deus. E você vai me dizer, como que é isso na prática? Bonito essa teoria, a Bíblia é muito bonita, mas e aí, como é que isso se dá? Bom, isso se dá quando na nossa família, apesar de todas as dificuldades, nós nos reunimos e reconhecemos, até aqui nos ajudou o Senhor. Pensa bem, irmão, irmã. Nós passamos 2 anos de pandemia. Quantas pessoas, quantas dificuldades, quantas situações difíceis nós vivemos e o Senhor sempre caminhou ao nosso lado. É o reconhecimento de que Ele está conosco, glorifica a Deus. O reconhecimento daquilo que Ele fez, trazendo cuidado para a nossa vida, o sustento, o amparo para aqueles que se perderam, o consolo para aqueles que estavam em luto e ainda estão, é esta ação de Deus. Quando nós reconhecemos isso, e testificamos isso para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, o nosso testemunho então é direcionado para a glória de Deus. Quando você fala, a minha família, eu e a minha família serviremos ao Senhor, isso é para a glória de Deus. Quando você fala, os meus filhos são herança do Senhor, isso é para a glória de Deus. Quando você fala, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para a glória de Deus, isso é testemunho, serve para glorificar o Senhor. Quando você na sua casa, apesar de todas as questões, as tensões, o dia a dia, você para e fala, Senhor, me livra do mal. Eu sei que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor me abençoe e abençoe a minha família. Isso é para a glória de Deus. Quando nós passamos por momentos de dificuldades e reconhecemos que nela o Senhor caminha conosco, isso é para a glória de Deus. Olha o que diz o último versículo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, olha só, não está de forma nenhuma afastada a possibilidade de sofrimento, mas também existe uma coisa: também com Ele seremos glorificados para a glória de Deus. É isso. Então o Espírito nos movimenta nesse sentido, de reconhecer que o nosso dia a dia Deus está conosco. Sabe quando você vai lá comprar o pãozinho na padaria, quando você vai no mercado, quando você está no seu trabalho, quando você está limpando a sua casa, quando Deus está ali com você. E Ele está ali para fazer com que a gente possa reconhecer a sua presença, para que a gente possa glorificá-lo. Então, eu quero deixar essas 3 lições com os irmãos hoje. O Espírito Santo é Deus,
O Espírito Santo é o nosso Paráclito e o Espírito Santo é aquele que fala de Deus a nosso respeito, fala conosco a respeito de Deus, melhor dizendo, e nos impulsiona a viver para a sua glória. Então, irmãos, o Espírito Santo é Deus, ele nos ajuda, defende, consola, ilumina, capacita para vivermos o segmento de Jesus Cristo. Por tudo isso, quando é o Espírito Santo que nos guia, somos então capacitados a seguirmos os passos de Jesus. Diz o apóstolo Paulo, isto não por nosso mérito, mas pela própria ação do Espírito Santo para as nossas vidas. Assim, irmãos e irmãs, que o Senhor toque o seu coração. Fiz uso aqui de um estudo da pastora Sheila dos Santos Dreher. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, nesse dia, entender todo esse processo na nossa vida e continuarmos firmes na mão do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito derramado, obrigado por cada um e cada uma de nós. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, no restante desta semana, no trabalho, que possamos ter sempre esta consciência que o Teu Espírito está em nós, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos ajuda, nos ilumina e que somos movidos por Ele para proclamar a Tua palavra em todos os atos da nossa vida. Cuida dos meus irmãos, minhas irmãs, livra-nos do mal, concede a nós uma noite de sono e de descanso. E ajuda-nos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar os irmãos e irmãs que no domingo, às 9 horas, teremos a nossa escola dominical, com tanto presencial quanto online. E no nosso culto à noite, às 19 horas, teremos também a nossa transmissão. Teremos o culto presencial e online. Quero convidar você, caro irmão, cara irmã, para estar presente, você e toda a sua família. Lembre-se, cuidem-se e que Deus abençoe a vida de todas e todos. Uma boa noite, Deus abençoe, até!